queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja sobre nós, a sua paz, a sua bondade, e que neste momento nós possamos desfrutar dos benefícios da palavra do Senhor. Vamos ler o texto que serve de base para a nossa palavra, para a nossa pregação. Leiamos. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumento, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se sobre ele o jumentinho. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam, clamavam dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Marcos capítulo 10, melhor dizendo, capítulo 11, de 1 a 10. Vamos ver o nosso tema. Colocando nossos recursos à disposição do Senhor. Colocando nossos recursos à disposição do Senhor. A verdade central é aquilo que vai ficar na nossa cabeça, marcando o nosso coração. Devemos colocar recursos à disposição do Senhor. Essa que é a verdade, o fato é esse. Que nós precisamos, nós devemos colocar recursos nossos à disposição do Senhor. Vamos prosseguir. Essa passagem se refere a uma celebração em forma teatral simbólica, a qual lembra a coroação de um rei, em que Jesus é o personagem principal. É como uma peça de teatro que tem um personagem principal, e esse personagem principal é Jesus. Jesus é o rei Messias, assumindo o domínio do reino do Pai entre os seres humanos, aqui na terra. Para esse desfile de coroação, alguns recursos são necessários e precisam ser colocados à disposição de Jesus, como ramos de palmeiras que são agitados pelos peregrinos, mantos que são estendidos pelo caminho e um jumentinho no qual Jesus montou. Então é uma celebração e havia a necessidade de alguns recursos que eram os mantos que foram estendidos pelo chão, os galhos de palmeira que eram agitados e um jumentinho. Se você quiser montar uma peça teatral, você vai precisar de recursos. Jesus precisava de recursos. E esses recursos foram colocados à disposição dele. Essa é a ideia.
colocar recursos à disposição de Jesus. A lição que extraímos é de que devemos colocar nossos recursos à disposição do Senhor para que Ele possa executar seus projetos messiânicos. Essa entrada de Jesus em Jerusalém é um projeto messiânico, estava dentro da previsão, era uma coisa prevista na Escritura. Bom, continuando. Esses eventos deram origem ao chamado Domingo de Ramos, no calendário da igreja. Um domingo em que as pessoas faziam uma caravana, entravam em Jerusalém, e Jesus também juntamente com eles, e eles balançavam ramos de palmeiras. E isso então ficou chamado o Domingo de Ramos, que foi domingo passado. Pois bem, continuando. Por quais motivos devemos colocar nossos recursos à disposição do Senhor? Nós mencionaremos 3 deles. Essas pessoas colocaram recursos à disposição de Jesus. Havia motivo. Eles colocaram por uma razão. E é essa razão que a gente vai verificar. Primeiramente, devemos colocar nossos recursos à disposição do Senhor porque Ele precisa. O texto diz: enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Geralmente os homens, os religiosos, os não religiosos, nós não colocamos como que se nós precisamos de coisas que Deus tem que dar. Nós somos carentes, coitados. Mas aqui nessa passagem não. As pessoas têm o recurso e Deus quer o recurso. Deus vai receber o recurso. Certo? Vocês já pensaram nisso, né? Que nós dispomos de recursos dos quais Deus precisa. E a tese dessa passagem é essa. Jesus estava ali para realizar um projeto, ele precisava de recursos. E esses recursos foram apresentados pelas pessoas. Alguém traz os mantos, alguém traz os galhos de árvores, e alguém traz o jumentinho. Jesus precisava disso para a celebração da qual ele era, como disse, a figura principal. O argumento, qual é o argumento? Veja só, as pessoas estão soltando um jumentinho que está amarrado no portão. Os donos veem que aquele jumento está sendo solto e levado. Ele pergunta: ei, para aí, por que vocês estão fazendo isso? O Senhor precisa dele. Leva. Se o Senhor precisa, leva. O argumento foi esse. Mas como nós não pensamos dessa maneira, achamos que somente nós precisamos e que Deus também não precisa de algo que está com a gente, nós dificilmente pensamos em colocar recursos à disposição do Senhor. 3 considerações sobre esse assunto. Jesus precisa de um recurso definido, um certo jumentinho. Geralmente nós cantamos: tudo entregarei, tudo entregarei. Isso é estranho. Como em tudo? Deus não quer tudo. Ele quer uma coisa ou outra. Ele não queria o portão, ele não queria a casa, ele não queria um suco, ele queria um jumentinho. Eu acho que a maioria das vezes nós cristãos queremos oferecer coisas que Deus não está pedindo, não está precisando. Mas aqui nesse caso, a razão, o motivo o Senhor precisa porque Ele tem um plano e Ele precisa de um jumentinho para realizar esse plano. Então, o argumento é esse. Ele precisava de um recurso definido.
Em segundo, Jesus precisa de recursos que estão de posse de amigos. Bom, Jesus tinha alguns amigos em Jerusalém, amigos pessoais, com quem ele podia contar. E tudo indica que Jesus sabia exatamente onde estava o jumentinho e quem eram os donos do jumentinho. Porque os donos do jumentinho entenderam, o Senhor era Jesus. Então, o Senhor precisa dele, eu sei quem é um amigo meu. Pedimos ajuda a pessoas que sabemos que gostam de nós e nos consideram. Irmã Luísa, a senhora pede alguma coisa para uma pessoa que você não sabe que gosta de você? Não. Você pede para a pessoa de quem você gosta e que gosta de você. O fato de Jesus pedir alguma coisa de nós significa que ele gosta de nós. Eu não peço nada a ninguém se eu não tenho certeza que aquela pessoa gosta de mim, porque eu sei que ela vai me atender. Agora, se ela não gosta de mim, ela não vai me atender. É por isso que Deus não procura nada com os incrédulos. Porque ele não tem certeza que aqueles incrédulos gostam dele. Ele pede da gente, porque ele tem certeza que a gente gosta dele. E se a gente gosta de uma pessoa, a gente vai atender o seu pedido. O Senhor precisa dele, mas eu quero pedir aos amigos. Então nós pedimos a ajuda de pessoas que sabemos que nos consideram, que gostam de nós e nos consideram. Jesus gosta de nós. Ele acredita que nós gostamos dele. Por isso ele pede coisas a nós. E nós pedimos coisas a ele. Essa é a relação. Se um homem é casado e sabe que é detestado pela esposa, eu já conheci um caso de um homem, um médico casado, vivia com a esposa, mas ela o detestava. Ele não pedia nada a ela, porque ela não gostava dele. Viviam juntos por questão de necessidade. Então não pedia nada dela, não pedia um copo d'água, não pedia um travesseiro, não pedia nada. Mas quando a gente acredita que o outro gosta, a gente pede. Então o fato de Jesus pedir daquelas pessoas é porque eles acreditavam que aquelas pessoas que tinham o jumentinho gostavam dele. Mencionou o Senhor, porque o Senhor aqui é a senha para Jesus. Falava o Senhor, quem cria em Jesus já sabia, se trata de Jesus. Então, o Senhor precisa de... é Jesus. Leve. Então, era um recurso definido, pedido a pessoas definidas em quem ele confiava. Quanto mais você se aproximar de Jesus, quanto mais você tiver amizade com ele, quanto mais nós demonstrarmos que o amamos, mais ele vai pedir coisas de nós. É por isso que quando uma pessoa se consagra a Deus, quanto mais ela se consagra, mais Deus quer que ela se consagre, e mais ela se consagra, e mais ela se consagra, e vai sendo assim até o fim. O pai acho que foi do Rick Warren, que era um homem que evangelizava, e quanto mais ele evangelizava, mais aparecia pessoas para evangelizar. E ele acreditava que Deus colocava aquelas pessoas na sua frente, o motorista do táxi, o verdureiro, para ele evangelizar. E sabe quais foram as últimas palavras dele antes de morrer? Mais uma pessoa para Jesus. A última frase que ele falou. Mais uma alma para Jesus. Quer dizer, como ele gostava de Jesus e Jesus gostava dele, então havia muitos pedidos. Osmar, você tem que sentar e ficar quieto, que agora eu estou falando. Por favor. Eu gosto de você, você gosta de mim, então você vai atender o meu pedido. Combinado? Combinado. Então agora eu falo, depois eu vou saber de que você precisa. Tá bom? Você vai receber. Então, mas agora... Tá bom, tudo bem. Obrigado. Então, você vai ficar quieto e eu vou falar e todo mundo vai me ouvir. O item 3 diz: Jesus precisa de um recurso que o ajude no cumprimento de sua missão profética. Olha bem, na novela O Bem Amado, tinha um jumentinho naquela novela
que era usado para pessoas passearem. Então, o dono do jumento levava o jumento para a praça. Quem queria passear de jumento, montava no jumento e passeava com o jumento chamado Rodrigues. Bom, Jesus não queria o jumento para passear. Não era o caso. Ele queria cumprir uma missão de sentido eterno. E para isso precisava do jumentinho. Não é para se divertir, não é para fazer média, não é para se exibir. É porque aquele jumentinho estava incluído como recurso que precisava ser usado para que o Cristo fosse revelado ao mundo. Na revelação do Cristo ao mundo, haveria um evento do qual faria parte um jumento. E esse jumento precisava estar ali. Senão não faria sentido. Tudo que ia acontecer não faria sentido sem aquele jumentinho. Quando diz assim, Jesus precisa dele, é porque é indispensável. Jesus não pede dos crentes coisas bobas. Vou pedir uma coisa tal, se ele jogar no lixo, tudo bem. Não é assim. Coisas fundamentais para o cumprimento da missão que Deus quer que nós cumpramos. Então, o recurso é definido, é esperado de amigos e tem uma finalidade. Irmão, você não está cumprindo o que nós combinamos. Fica quieto, que eu estou falando e você vai me ouvir. Eu estou pedindo a você porque você é meu amigo. Não, agora você não fala nada, agora sou eu, tá bom? Então vamos prosseguir. Tá? Fica quietinho aí, depois a gente conversa direitinho, tá bom? Bem, qual era o sentido, então, de ter ali um jumentinho? Preciso ler uma passagem, que você vai ler comigo, que está no profeta Zacarias. Vejam só. Zacarias 9:10. É uma mensagem profética que seria cumprida em Jesus. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião. Isso é para a população. Filha de Sião era o povo que adorava a Deus em Jerusalém. Essa era o povo, era a população. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Isso é o povo. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. O povo conhecia essa passagem. Quando Jesus vem montado no jumento, eles identificam, esse é o da profecia. Não podia ser outra coisa. E quando pessoas agitam ramos de palmeira, dizem, está lá na profecia esse é o Cristo. Então Jesus se apresenta com esses recursos necessários. Ele vem pobre, vem montado sobre um jumento e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Vamos entender tudo melhor, tá bom? Esse evento foi chamado a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando um rei expulsava os inimigos, vamos imaginar, uns inimigos invadiram um reino, invadiram uma cidade. O rei guerreava e expulsava esses inimigos e os levava para longe, abatendo, matando, destruindo. Colocando os inimigos fora, a cidade estando livre, ele voltava. Então esse era um festejo, no qual um rei que libertou o seu povo, agora expulsando o povo, levando para longe, ele volta e haverá uma recepção de toda a cidade. O povo vai recebê-lo dentro dos padrões. Então, quando acontecia isso, que o rei voltava, o povo fazia uma grande festa e havia um desfile.
próprio. E esse desfile era para recepcionar o Rei Libertador. Então, esse triunfo, essa entrada triunfal, dessa forma como foi feita, era para mostrar a chegada de um Rei Libertador, que era o Cristo chegando. Pois bem, três elementos são importantes aqui. Essa entrada era para exaltar a sua dignidade como um rei. Jesus precisava de uma montaria. Por que Jesus não podia entrar a pé? Porque rei não andava a pé. E por que tinha que ser um jumento? Porque o jumento é mansinho, não é violento. Jesus não era guerreiro. Os reis guerreiros montavam cavalos, aqueles cavalos como o cavalo de Alexandre o Grande e tantos outros, eles entravam assim. Jesus não era desse tipo, ele não era um rei guerreiro que veio para matar. O jumento é animal de carga, é pacífico. Quem queria guerrear não podia montar um jumento, e quem montava um jumento nunca pensaria em guerrear. Então, ao entrar na cidade montado no jumento, o povo de Deus via a dignidade dele, porque ele está montado, então ele é um rei. Mas ao mesmo tempo viam sua mansidão, porque ele está montado no animal, como um rei, mas o animal não é um cavalo de guerra, é um jumento de carga. Irmãos, eu fico pensando que nós, o povo de Deus, às vezes somos tão arrogantes, com tanta empáfia, tanta coisa, tanta grandeza, né? Carros importados, mansões, aviões. E o nosso rei vem montado num jumentinho para todo mundo saber que ele é humilde, que ele é manso. Por isso, alguém pode perguntar, por que houve o Domingo de Ramos? Por isso, para trazer essa lição. É uma peça teatral mostrando realidades eternas das quais nós não vamos nos esquecer. Então, para exemplificar a sua mansidão, a montaria precisaria ser um animal de carga, um jumentinho. Agora, a profecia dizia que esse animal tinha que ser um animal que nunca foi montado. Porque o animal que já tinha sido montado não servia para uma experiência sagrada. E eu coloquei assim, para expressar a sua sacralidade, condição do sagrado, ele precisava de um animal destinado a fins sagrados, um animal que nunca tinha sido montado. Então isso não é bobagem, tudo tinha um motivo. E o Cristo entra em Jerusalém cumprindo uma agenda, que Paulo mais tarde vai dizer, vindo à plenitude dos tempos. Aquela era a plenitude dos tempos, o tempo próprio. Nem mais cedo, nem mais tarde, a plenitude. Então Jesus está ali e ele entra cumprindo aquela missão. Ele precisava demonstrar que aquilo não era uma política, aquilo era um elemento sagrado, que tinha a ver com as coisas eternas, tinha a ver com o Pai do céu, tinha a ver com Deus, tinha a ver com o plano de salvação. O animal é um animal que nunca foi montado, isso é para fins sagrados. A reverência a Deus, o respeito a Deus, o respeito às coisas de Deus. Nós aprendemos desde criança, quando a gente entrava na casa de Deus, nós considerávamos o culto, a casa de Deus, algo sagrado. E nós éramos ensinados a respeitar ao máximo. Estou vendo a Maria José e ela está concordando comigo com os seus olhos. Era sagrado. Mas as pessoas muitas vezes não respeitam mais. Às vezes o culto parece, não é diferente de uma balada. Totalmente diferente. Não há sacralidade em muitas coisas que muitos cristãos fazem, dizendo que estão fazendo em nome de Jesus. Não há sacralidade, não há o sagrado, não se vê ali o sagrado, a coisa divina, celestial, exaltada. Mas
A dignidade do Cristo, a mansidão do Cristo e a sua sacralidade são demonstrados nesta experiência, nessa cerimônia, nessa celebração. Podemos chamar de celebração. O segundo porquê é que devemos colocar nossos recursos à disposição do Senhor, porque Ele tem prioridade. Porque essa coisa assim, o Senhor precisa, eu também preciso. E aí? O que poderia ter acontecido naquele momento? Os homens, 2 discípulos, talvez Tiago e João, estão desamarrando o jumentinho. O dono do jumento fala: por que vocês estão desamarrando esse jumentinho? E o discípulo falaria: o Senhor precisa dele. Peraí, mas nós precisamos também. Há pessoas que não entregam os dízimos dizendo: eu preciso desse dinheirinho, ou esse dinheirão. Mas o princípio do dízimo é de que o mundo, os carentes, as missões precisam dos nossos dízimos. Porque é pelo meu dízimo que uma pessoa é evangelizada lá na floresta. É pelo meu dízimo que uma pessoa toma uma penicilina lá na África. É necessário. Então, eu preciso, o Senhor precisa. Vamos resolver essa disputa. O Senhor precisa, tudo bem, ele precisa, mas eu também preciso. E aí? Ele tem prioridade. Se eu preciso de uma coisa e Jesus também precisa, a prioridade é dele. Certo ou não faz sentido? Tem lógica. Por isso que nós consagramos as nossas vidas. O hino diz: consagrai os vossos bens e filhos. Eu preciso dos meus bens, preciso dos meus filhos, mas Jesus tem prioridade. É bom pensar nisso. Então ele pergunta: por que vocês estão soltando esse jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Bom, a gente precisa, mas se o Senhor precisa, Ele tem prioridade. Por isso nos dedicamos, por isso servimos. Muitas pessoas dizem: pastor, eu não fui à igreja porque chegou meu tio do Ceará, eu tive que atendê-lo. Não sabe, desde criança eu aprendi. Nós estávamos em casa, na roça, e lá, como era sítio, tinha muita fruta, muita verdura, abóbora madura, vinha muitas visitas aos domingos, trazendo suas sacolas, e depois levavam aquelas sacolas cheias. Então recebia muitas visitas. E minha mãe estava lá e chegavam visitas. Minha mãe falava: pessoal, fica por aí que eu vou para a escola dominical. Quando eu voltar, eu termino o almoço, a gente almoça. Era assim. Mamãe nunca deixou de ir à escola dominical por causa de visita. Por quê? A visita tem prioridade. A visita precisa da minha atenção? Precisa. Mas o meu Cristo tem prioridade. Eu preciso estudar para o vestibular. Preciso. Mas o meu Cristo tem prioridade. Eu preciso ir lá abraçar o irmão doente. Então, o princípio é esse. Continuando. Os donos do jumento precisavam dele. Sabe que era muito importante. Jerusalém era uma cidade com passagens muito estreitinhas. Ali, se você precisasse carregar uma carga, não podia ser um cavalo, nem um camelo. Só os jumentinhos que passavam por ali. Então, quem tinha um jumentinho tinha uma preciosidade para levar uma carga pela cidade, levar uma pessoa que precisava, por exemplo, Maria, quando veio grávida lá, vinha no jumentinho, uma grávida para ser levada, buscar comida no mercado. O jumentinho era preciosíssimo, né? Então, os donos do jumento precisavam dele. Eles não tinham um jumento ali para decoração. Vou decorar a minha porta com um jumentinho. Não, esse é útil, eu preciso dele. Faz parte das minhas necessidades. Então, os donos precisavam, Jesus precisava, prioridade de Cristo. Esse, irmãos, é o princípio da vida consagrada. O crente, o cristão só é consagrado se ele entender que a prioridade é de Jesus. Senão, não vai. Porque nós vamos sempre achar que as nossas carências, nossas necessidades são superiores.
Os discípulos e o dono do jumentinho levaram em conta o fato do senhorio de Jesus. Veja só, eu estou aqui e preciso desse copo, certo? Jesus também precisa. Quem é que é o Senhor? Jesus ou eu? Eu reconhecendo que Jesus é o Senhor, eu dou prioridade. Porque o servo nunca tem prioridade sobre o Senhor. Eu me coloquei, quando aceitei Jesus, diante de Jesus, como um servo diante do Senhor. Naquele momento, eu entendi. Sendo eu servo e ele o Senhor, a prioridade vai ser dele. Foi por isso que eu deixei de estudar medicina para estudar no seminário. Porque eu queria fazer medicina e queria evangelizar, pregar para pessoas. O meu sonho era conhecer bastante da palavra para ensinar. Eu queria ensinar. Este era o meu sonho. O meu sonho anterior era a medicina. Eu fui para o seminário para aprender a ensinar a palavra de Deus e evangelizar. Naquele momento, a minha prioridade era a medicina. Mas eu descobri que a prioridade de Cristo para a minha vida não era, naquele momento, medicina. Deus tinha um plano. Mais tarde eu acabei indo fazer medicina. Então, mas o meu primeiro sonho foi cancelado, porque Jesus tem prioridade. Ele tem prioridade. Certo? Aqui então, os discípulos e o dono do jumentinho levaram em conta o fato do senhorio de Cristo. O elemento principal no relacionamento entre o servo e o seu senhor, Kyrios, é que o Senhor tem prioridade. Vou explicar aqui para os irmãos. Havia dois tipos de senhores. O déspota e o Kyrios. O déspota esse nome era aplicado a uma pessoa cruel, um ditador, déspota. Quando uma pessoa dura, por exemplo, numa empresa, tem um gerente, um chefe durão, grosseiro, é um déspota. Um ditador que esmaga o seu povo, que explora o seu povo, que tira os bens do seu povo, é um déspota. Jesus não é um déspota, ele é um Kyrios. O Kyrios é um senhor bondoso. Não é explorador, não é aquele que quer ficar rico, é aquele que quer saber onde é que tem um pobre precisando de um tostão. Esse é o Kyrios. Jesus nunca foi chamado de déspota. E nunca agiu como tal. Às vezes nós agimos na empresa, agimos na igreja, na família. O líder desse déspota. Jesus sempre foi tratado de Kyrios, que é o Senhor bondoso. Quando se percebeu, os discípulos perceberam, e também os donos do jumento levaram isso em conta. Ele é o Kyrios e nós somos os Duloi. Dulos é o escravo. O Kyrios é o Senhor. Então, entre o Kyrios e o Dulos, o Kyrios tem prioridade. E que o Senhor tem prioridade. Entre o Senhor e o servo, a relação é sempre de harmonia. Ou seja, não se discute. O Senhor tem prioridade. Dois comentários. A prioridade do Senhor é o elemento fundamental no relacionamento entre o Senhor e o servo. Que o Senhor tem prioridade. Voltando, eu li errado. A prioridade do Senhor é o elemento fundamental no relacionamento entre o Senhor e o servo. Esse é que o Senhor tem prioridade. O Senhor não é déspota, ele é Kyrios. Nós nos consagramos a Deus, nos consagramos a Jesus porque o amamos, porque ele é o Kyrios. Há pessoas que se entregam aos déspotas, vão servir aos déspotas, as pessoas duras, más, assassinos. Né?
Tem grandes assassinos no mundo que têm prioridade em muitos corações. Mas aqui se trata de um Kyrios, um Senhor amoroso. Ele quer a minha consagração porque Ele me ama, porque Ele gosta de mim. Ele gostava daquelas pessoas. O Senhor precisa. Houve um tempo na igreja, nem vou dizer qual era a igreja, porque eu já fui pastor em várias igrejas. Nós queríamos fazer uma campanha de 1 mês. Cada semana, nós iríamos fazer um culto numa família, numa casa, para atrair os vizinhos e falar de Cristo. E eu estava procurando as casas onde esses cultos poderiam ser realizados. Eu procurei um irmão que tinha um lugar ótimo, um lugar muito bom, e eu falei, irmão, é o seguinte, o irmão não tem ido à igreja, não está sabendo, mas nós estamos com um plano de realizar 4 cultos durante 1 mês, nas casas. Uma vez por semana, um culto, para trazermos os vizinhos. O senhor pode ceder sua casa para a gente fazer esses cultos durante 4 semanas por 1 mês? Ele ficou em dúvida, falou, não, eu não posso fazer isso, porque... Aí deu uma desculpa. Eu aprendi muito tempo que quando uma pessoa nega servir a Deus, que a gente não deve perguntar por quê, porque ele vai mentir. Aí nós aumentamos o pecado dele, fazendo mentir. Não pergunte, por que você não tem vindo à igreja? Ele está errado porque não vem à igreja. Se você pergunta por quê, vai dar chance a ele de cometer outro erro, inventando uma mentira porque ele não veio à igreja. É claro que há exceção. A pessoa pode não ter vindo à igreja porque estava doente, ou porque estava trabalhando, tudo bem. Mas há o risco de nós fazermos com que ele minta. Então a gente não pergunta nada. Então eu não perguntei por quê, mas o fato é que ele não cedeu a sua casa, né? Ele não cedeu a sua casa. A prioridade do Senhor reside então em que suas ações visam ao eterno. Só o Senhor pode dar aos nossos recursos. Os recursos aqui eu coloquei alguns. Tempo é um recurso que nós temos, que Deus nos deu. Pode ser que num dado momento Jesus precise desse recurso que o Pai nos deu. Eu tenho um recurso que é o tempo e eu posso perceber que Jesus quer esse recurso para ganhar uma pessoa, para visitar um doente, para consolar um triste. Pode ser. Ter bens materiais, capacitações. Eu sou capacitado em eletrônica. Deus pode precisar de um capacitado para socorrer uma família onde a instalação elétrica queimou. Eu sou capacitado em telhado. Quem sabe Deus precisa dessa minha capacitação para ajudar uma pessoa pobre cujo telhado está quebrado e caindo água dentro de casa. O irmão Zé Roberto sabe que a gente fazia isso, né, Roberto? A gente tinha um tempinho, tem uma pessoa que está numa casa, está caindo água nas crianças quando dormem, e nós queremos consagrar um tempo nosso a Deus, para que Deus socorresse aquela família. Não foi Deus que socorreu aquela família em cuja casa estava caindo goteira. Aliás, não fomos nós que socorremos. Deus é quem socorreu. Nós fomos o instrumento. Nós somos o instrumento. Então, aqui, nossos bens, capacitação, inteligência, saúde, juventude, beleza. Um pastor contou uma história muito interessante. Ele falou que na igreja, lá onde ele era membro, a igreja estava numa campanha evangelística. No culto, no encerramento da campanha, o alvo era 15 não crentes, 15 convidados, aliás, 100 convidados. E tinha uma moça muito bonita na igreja. Sabe o que ela fez? Usou a beleza. A beleza é um recurso. É um recurso. O que ela fez? Ela foi no quartel, tinha um quartel, alguns quarteirões. Pediu para falar para o oficial de dia, que como era domingo,
O comandante não estava, estava o oficial de dia. Tem o cabo de dia, o sargento de dia, o oficial de dia. E ela foi lá, pediu o sargento de dia e falou com o oficial de dia. Ela disse, olha, nossa igreja que está aqui, daqui a 3 quarteirões, nós estamos hoje com uma campanha de evangelização e nós precisávamos de 100, eu precisava de 100 convidados. O senhor poderia liberar 100 soldados para ir ao culto? O oficial já estava encantado com a beleza dela. Reuniu todos os soldados, levou a moça e falou, essa jovem, Celita, ela está querendo que vocês vão à igreja dela hoje à noite. E aquela moça linda lá e os soldados lá. Quem quer ir? Eu. Todo mundo quer ir. Todo mundo quer ir. Aí chamou o sargento e falou, prepare as viaturas. 4 viaturas. Cada uma com 25 soldados. E 2 sargentos. Levaram 100 soldados para aquela igreja. E eles quietinhos, né? Soldado, vestido direitinho com a roupa de passeio. Não foram de qualquer jeito, não. Roupa de passeio, porque houve um tempo para eles se arrumarem. Roupa de passeio, estava lá sentado, a igreja ficou verdinha. E os soldados usavam roupa verde. Aí aquele alvoroço, né? Não tinha lugar para ninguém, porque os soldados ocuparam toda a igreja. Tal. O pregador pregou, vários soldados aceitaram Jesus. A beleza ela usou como recurso para levar pessoas à igreja para ouvir Jesus. Juventude, inteligência. Quer dizer, se a beleza é usada não para se exibir, mas para conduzir pessoas a Cristo, essa é uma destinação mais nobre. A moça pode usar a sua beleza para fazer sucesso numa festa. Mas se essa beleza é usada para levar pessoas a Cristo, isso é muito mais nobre. É muito mais elevado do que fazer sucesso numa festa. Pois bem, o Senhor tem prioridade. Antes de passar para o outro tópico, consta, né, uma história bastante conhecida de que nos Estados Unidos havia um homem que estava querendo formar sua fazendinha na roça, lá no interior, e ele tinha uma vaca. Começava, né? Todo fazendeiro começou com uma vaca. E essa vaca estava prenhe, estava perto de ter os filhotes. E essa vaca, quando nasceram 2 bezerros. Uma vez eu conversei com um veterinário, ele falou que isso é muito raro, mas acontece. E eu mesmo vi, o Júnior tinha uma vaca, o primo dele tinha uma vaca que teve 2 bezerros. E nós somos testemunhas disso. Bom, e o marido falou, mulher, é o seguinte, a gente esperava 1 bezerro. Vieram 2. Vamos destinar 1 para o Senhor. Combinaram. 2 bezerros, 1 é do Senhor. Só que eles não marcaram, não separaram. Esse é o do Senhor e esse é o nosso. Não, 1 é o do Senhor. 2 bezerros, 1 é nosso e outro é do Senhor. E um dia houve uma grande tempestade, uma grande ventania, e caiu uma árvore enorme em cima do curral. Aí à noite o dono acendeu o lampião, foi lá, olhou e tal, e voltou assim, mulher, o bezerro do Senhor morreu. A prioridade é minha. O bezerro que morre é o do Senhor, não é o que está vivo. Pois bem. Terceiro, para ir para o final. Devemos colocar nossos recursos à disposição do Senhor, porque com isso Ele nos abençoa. Quando nós não nos consagramos, porque nós pensamos no prejuízo. Eu não entrego o dízimo para não haver prejuízo na minha vida financeira. É isso que eu penso. Mas a filosofia da consagração diz que não acontece assim. É o contrário. Primeiro, Jesus já mandou dizer para os donos do jumento, o Senhor precisa dele e logo devolverá.
Deus não quer nos empobrecer, não quer nos fazer ficar doentes. Ele vai devolver. Ele vai devolver. Então, quando nós consagramos a Deus alguma coisa, aquilo vai ser devolvido. Continua. O Senhor, o Kyrios, é o dono de tudo. Ele poderia confiscar os recursos como quisesse. A moda dos déspotas. Que o déspota não pede. Se Jesus fosse um déspota, ele nem ia pedir um jumentinho. Ele ia lá, conquistava, pedia, sequestrava. Mas não, ele é o Kyrios. O Kyrios pede, o déspota domina. Aí você fica sabendo, para identificar, quando o presidente for um Kyrios, como Juscelino Kubitschek, ou como for um déspota, quanto outros. Sabe-se que o déspota se preocupa com ele, com sua fama, com seu dinheiro e seu poder. E o Kyrios se preocupa com você, que é o seu bem. Pois bem, aqui então, o Kyrios é o dono de tudo, poderia confiscar recursos como quisesse, à moda dos déspotas, mas humildemente pedia emprestado e devolvia, com bênçãos. Humildemente pedia emprestado. O Senhor precisou de uma manjedoura, devolveu. Não estragou a manjedoura. O Senhor precisou de um barco. Sabe quando Jesus estava pregando na beira da praia e as pessoas estavam chegando mais perto dele e ele cada vez mais perto do mar, já estava quase se molhando? Aí tinha uns pescadores que levaram o barco e disseram: Senhor, fica aqui. Eles nem faziam parte do grupo. E então colocaram Jesus no barco, afastaram o barco da areia, e Jesus ficou ali naquele barco pregando. Um barco emprestado. Era o púlpito de Jesus. E Jesus pregou daquele barco. Quando terminou de pregar, Jesus devolveu o barco. E foi conversar com eles. E falou: mestre, noite inteira não pegamos nada. No Mar da Galileia, a pescaria era à noite. Se você pescou à noite e não pegou nada, não pegou mesmo, acabou. E já não era noite, era dia alto. E Jesus falou: olha, daquele lado ali à esquerda, joga a rede lá. Ei, os discípulos foram lá e jogaram a rede. Encheu tanto de peixe, que chamaram os outros pescadores para ajudar. Quer dizer, Jesus pediu o barco emprestado, vazio, e devolve o barco cheio de peixes. Quer dizer, eles disseram: o Senhor vai devolver. Ele devolveu o barco. E o lanche do menino? Jesus precisava de um lanche, só um lanche. Milhares de pessoas com fome. Jesus precisava de um lanche. E aí? Procurem aí. Acharam um menino, 5 pães e 3 peixes. E esse menino, aquele lanche era dele. A criança, quando leva o lanche para a escola, é para ela, não é para os outros. E aquele menino cedeu o lanche para Jesus. Jesus pediu um lanche emprestado. Ele não queria que aquele menino passasse fome. E aí, ele mandou que todo mundo sentasse, pegou aquele lanchinho, foi distribuindo, a multiplicação dos pães. E o menino passou fome? Fala para mim. Usa a sua cabeça. Passou fome? Não. Ele também se sentou junto com a multidão. E ele também recebeu o pão multiplicado e o peixe multiplicado. Tudo bem, acabou tudo. E agora? Sobraram 12 cestos. Com certeza Jesus falou: Pedro, foi o menino. Cadê o menino que emprestou o lanche? Dá esse cesto para ele. Leva para casa um cesto. Isso é a minha imaginação. Porque não acredito, a Bíblia diz que Deus não é injusto para não
galardoar, para recompensar. Deus não é injusto, Ele recompensa. Eu suponho que terminou dessa forma. O garoto sofrendo para levar para casa um cesto cheio de um lanche grande para toda a família. Ele ofereceu o lanchinho dele e leva para toda a família. Pois bem, e o cenáculo? Jesus não tinha onde celebrar a ceia. Então ele mandou os discípulos na cidade. E havia um amigo que tinha preparado o cenáculo. O cenáculo era uma sala bonita, a sala mais bonita da casa, geralmente no alto, no segundo andar. E os discípulos chegaram lá e encontraram um homem com um cântaro nas costas e perguntou: onde é o local da ceia que o Senhor vai celebrar? E ele falou: ali está preparado. Jesus foi para o cenáculo, celebrou a última ceia com seus amigos. Mas ele foi embora, o cenáculo ficou lá. Eram só adultos, educados, não estragaram nada. E o túmulo? E o túmulo? Agora, Jesus está na cruz. Ele precisa de um recurso, um túmulo. As pessoas que eram mortas na cruz, que eram condenadas, não tinham direito a túmulo, a sepultamento. Não ser sepultado era a pior ignomínia, a pior vergonha de um ser humano. Então, Jesus lá estava pregado na cruz. Já está morto. Jesus ficou 6 horas. Na cruz, morreu. Às 3 da tarde ele morreu, está pregado na cruz. Ele precisava de um túmulo. Por quê? Como eu falei, ao sudoeste de Jerusalém havia um vale, chamado Vale de Inom, que em grego era chamado de Geena, ou Geena, que é terra de Inom. Aquele vale no passado era um vale onde havia práticas de culto de sacrifício humano. E alguns reis ficaram tão horrorizados e acabaram com aquilo. E aquele vale de Inom, a Guiena, era uma lixeira, a lixeira de Jerusalém. Ali se jogava todo tipo de lixo, inclusive os cadáveres dos que morreram na cruz. Isaías disse assim: destinaram a sua sepultura com os perversos. Para onde vai Jesus? Para a sepultura dos perversos, que era a lixeira. Mas foi com o rico que ele foi sepultado. Então aparece um homem rico, José de Arimateia. Ele tinha um jardim em Jerusalém, e naquele jardim tinha mandado cavar um túmulo para ele ser colocado. E José de Arimateia falou: eu tenho um túmulo, Jesus precisa. Os irmãos sabem que algumas pessoas davam muito valor ao túmulo e preparavam um túmulo muito caprichado enquanto estavam vivas, para serem colocadas ali. Aquele talvez fosse o túmulo mais bonito de toda Jerusalém. Um jardim e uma caverna bem cuidada. O melhor dos túmulos. José de Arimateia foi lá, conversou lá com Pilatos, foi autorizado, porque pela lei dos romanos, morreu na cruz, vai para a lixeira. Mas José de Arimateia era rico e tinha influência, conseguiu convencer as autoridades a não jogar o corpo de Jesus na lixeira, e sim sepultá-lo. José de Arimateia arranjou um amigo chamado Nicodemos, que também era servidor de Jesus, tiraram o corpo da cruz, enrolaram. É bom lembrar que Jesus foi preparado para a sepultura, como se fazia no Egito. Jesus teve um preparado que era dado aos faraós, faixas de linho e perfume. Então Jesus foi preparado para sepultamento como se ele fosse um rei, um faraó do Egito. E aí colocaram Jesus ali. Pronto. O sonho de José de Arimateia acabou. O seu sonho, o seu túmulo nunca usado. Esse sonho de um túmulo novo se perdeu. Não. Domingo de manhã, o túmulo está vazio. Entra. Que cheiro bom. Mirras e aloés. A roupa de Jesus dobrada no lado.
embebido em perfumes, e lá estava o túmulo. Está melhor do que antes. Ele usou o túmulo, mas não ficou no túmulo e não estragou o sonho de José de Arimateia. Jesus não estraga os sonhos lícitos de ninguém. Se um sonho é lícito, Jesus não vai atrapalhar. Você quer um túmulo limpo, vazio, perfumado? Pois está aí. Então, o que eu estou dizendo é que colocar recursos a serviço do Senhor traz vantagens para nós. Então, o Senhor retribui. Ele devolve o barco, devolveu o túmulo, devolveu o cenáculo, devolveu o lanche, devolveu a manjedoura, devolveu tudo. Ninguém ficou no prejuízo. Às vezes nós cristãos achamos que vamos ficar no prejuízo, porque fez isso, fez aquilo, doou isso, doou aquilo. Não fica. A gente não fica no prejuízo. Não tem como ficar. Eu trabalhava numa empresa e me dava muito bem ali, porque eu gostava de máquinas. Era uma empresa, nós montávamos caixa registradora. Era uma empresa que era da Suécia e tinha uma filial lá no Rio de Janeiro. E eu arranjei um emprego e trabalhava ali. O diretor gostava muito de mim, porque eu era caprichoso, fazia os trabalhos, eu conhecia mecânica, tinha estudado mecânica no 2º grau, era dedicado de mecânica, então eu conhecia os princípios da mecânica. E eu usava os princípios da mecânica para montar e consertar aquelas máquinas. De alavanca, roda denteada, tudo que tinha estudo no 2º grau. Né? Os princípios da mecânica. E ele gostava muito de mim, e ele me elogiava. Ele falava, olha, muitas vezes voltam máquinas que foram com defeito. Nunca voltou uma máquina que você montou ou que você consertou. Ele falava isso comigo. E um dia eu fui falar para ele que eu ia pedir demissão. Ele falou, não, você não pode pedir demissão. Eu queria que você fosse o chefe do meu grupo, de um grupo, de uma turma. Eu vou ser chefe de uma turma. O seu salário vai aumentar. Mas você quer sair por quê? Eu falei, eu vou para o seminário, e lá é tempo integral, e eu não posso trabalhar na sua empresa e fazer o seminário que eu quero fazer. Mas o que é seminário? É para quê? Eu falei assim, o meu propósito é estudar para aprender a falar de Deus, a falar de Cristo, a levar pessoas a Cristo, a ensinar as pessoas que precisam de Deus. Esse é o meu propósito. Mas precisa isso? Eu falei, claro que precisa. Aí ele fez a pergunta, e isso dá dinheiro? Eu falei, não é questão de dinheiro. Não, se for dinheiro, eu já estou para te dar aumento. Eu falei, mas eu vou. É aquele princípio. Eu quero, eu preciso, mas o Senhor tem prioridade. Eu decidi. Aquilo poderia significar um declínio financeiro, de você deixar um emprego onde você tem futuro, e sem ganhar um tostão, a igreja só pagava a comida, 15 mil reais, e eu tinha que me virar fazendo um trabalhinho aqui. O aluno do seminário não tinha autorização para trabalhar, gastar o seu tempo, porque o tempo era todo para estudar, e não podia fazer uma faculdade. Os anos se passaram, e eu tinha dado opção. Eu poderia ter ficado lá, ser o chefe do grupo, liderar, depois eu montaria a minha oficina, mas Deus tinha algo melhor para mim. Tinha algo melhor para mim. Eu terminei o seminário, e a própria igreja me encorajou a fazer medicina. Os diáconos vieram, todos, um dia vieram os diáconos todos falar comigo. Pastor Elias, irmão Elias, nós sabemos que antes de estudar, antes de ir para o seminário, o irmão queria fazer medicina. O irmão deixou o sonho da medicina para ser pastor. E o Senhor é nosso pastor e nós estamos muito felizes. Nós queremos dizer o seguinte, se o irmão quiser fazer medicina, nós vamos apoiar.
Foi por isso que eu fiz medicina. Talvez, se eu ficasse consertando máquinas e não fosse para o seminário, eu não teria esse retorno. Não teria esse retorno. O que aconteceu é que a minha vida foi muito mais valiosa. Os irmãos sabem a história, o que aconteceu com o jumentinho? Jesus montou num jumentinho. O que isso significa? Sabem? Alguém sabe que Jesus montou num jumentinho que nunca tinha sido montado? Sabe o que é? O jumento que nunca tinha sido montado tinha um valor. O jumento que já tinha sido montado tinha outro valor. Porque o animal que já carregou pessoas, que já foi treinado para caminhar com pessoas, e aquele animal que nunca foi montado, vale menos. Então, Jesus valorizou esse jumentinho. Agora, se for vendido, vai ser mais caro. Porque alguém montou nesse jumentinho. Um jumentinho que já carregou alguém vale mais do que aquele jumentinho que nunca carregou ninguém. E esse jumentinho nunca tinha sido montado. Agora ele foi. Jesus o valorizou. Então, Deus não desvaloriza ao ser humano que é dedicado. Deus não explora a pessoa que a Ele se dedica com inteligência, com sabedoria. Esse jumentinho valeu muito. Eu imagino que, como a igreja logo cresceu, daí a pouco era o dia de Pentecostes, quando a igreja cresceu 5.000 membros, depois tantos mil membros, a igreja ficou grande. E a história da igreja se espalhou. E muita gente vinha a Jerusalém. Eu suponho que algumas pessoas chegaram em Jerusalém querendo ver aquele jumentinho. Ou chegaram querendo visitar o cenáculo. Eu queria ver onde Jesus reuniu na última ceia. Cadê aquele jumentinho? Será que ele está por aí? Queria ver. Queria bater uma foto, fazer uma selfie com ele. Eu trabalhava num local de gente muito rude. Um trabalho de obra, trabalho pesado, muito rude, gente muito rude, né? Uma certa dureza de conduta. E um dia começou uma discussão entre dois daqueles trabalhadores. Um estava com martelo, outro estava com a pá. E começaram a discutir. Eu falei, agora? Aí um falou assim, você é um jumento. Aí o outro falou assim, eu não sou jumento, não. Com aquele sotaque nordestino. Mas, se eu fosse um jumento, queria ter sido aquele jumento que carregou Jesus. Não, criou um ambiente que eu nunca tinha visto. Eu não sou jumento, mas se eu fosse, queria ter sido aquele jumento que carregou Jesus. Quanto vale aquele jumento? Por que ele carregou Jesus? Bom, depois de falar tudo isso, quero finalizar. E finalizo com as seguintes palavras. Colocar recursos à disposição do Senhor é um privilégio e uma obrigação. É um modo de contribuir para que outros sejam abençoados ao mesmo tempo. Quando Deus pede alguma coisa a nós, não é para beneficiar Ele, é para beneficiar alguém que precisa. Deus pode pedir um recurso meu porque Ele quer abençoar um doente numa cama. Deus pode pedir um recurso meu para que Ele quer salvar um perdido que não tem Jesus. Então é bom lembrar disso, que a nossa consagração não é para Deus ficar todo feliz. Não. Ele quer usar um recurso que nós temos para abençoar alguém. E Ele abençoa aquele necessitado e a mim também. É isso que estou dizendo aqui. O Senhor precisa de recursos que Deus colocou em nossas mãos. Na posse desses recursos, devemos estar convencidos de que Jesus pode precisar deles e que Jesus tem prioridade. Além do mais, cremos que bênçãos vêm sobre nós e sobre os outros, quando consagramos a Deus as nossas vidas e nossos recursos.
Era isso que eu queria dizer. E o meu apelo é, se você suspeitar que você tem algum recurso de que Jesus pode precisar para abençoar alguém, entregue. O Senhor tem prioridade. Seu tempo, sua família, sua casa, seu dinheiro, seus amigos, sua igreja. O Senhor tem prioridade. E Ele quer nos abençoar. Que Ele nos ajude.